Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vinha aqui na linha do Sr. Deputado João Oliveira, porque eu leio no ponto 23 da pronúncia da ARS, os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de medicina geral e familiar, recusaram-se a cumprir de forma voluntária a exercer os seus deveres funcionais. Não foi isso que o Sr. Presidente da ARS tentou dizer aqui. É o que está escrito no ponto 23. Mais à frente, no ponto 32, diz: se os profissionais médicos da área de saúde não tivessem sido intimados, obrigados a cumprir os seus deveres funcionais, a prestar cuidados de saúde, os mesmos teriam que ser prestados exclusivamente pelas Forças Armadas. Diz também, no ponto 34, que a recusa dos profissionais de saúde é patente no relatório da auditoria e vem justificar a referência à intimação da instauração de processo disciplinar sempre que verificasse recusa. Pode não ter havido processo disciplinar, mas houve esta intimação. Eu confesso-lhe que depois de ouvir, não percebo, não consigo quadrar aquilo que disse com estes pontos da pronúncia e não consigo, continuo sem conseguir compreender qual é exatamente então a sua competência, porque, para além daquela que está obviamente descrita na lei que lhe compete, porque eu não encontro nada neste relatório que está rubricado por si em todas as páginas que seja a matéria de facto dos cuidados de saúde que aconteceram naquele ar. E eu estranho isso e não consigo perceber porque é que em 90 pontos, aparentemente contraditórios com aquilo que é a sua visão da realidade, se ocupa pura e simplesmente de criticar o que se passou, o relatório da Ordem dos Médicos, sem se deter na situação vivida pelos idosos e pelos funcionários naquele ar do ponto de vista de saúde. Não me parece aceitável. Sobre o restante, Hospital de Évora. O Sr. Deputado do Partido Socialista desculpar-me-á não ter dado a prevalência a este tema, mas como o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista e o Governo há 4 anos que apoiam no orçamento e não o concretizam, também me parece que a prioridade que lhe dão não será imensa. Em todo o caso, fiquei esclarecida sobre as datas. O Sr. Presidente da ARS já tinha dito em tempos, em 2019, numa outra versão, que não tinha grande esperança que as coisas acontecessem em tempo útil. Desta vez dá-nos esta data, depois verificaremos, temos que tomar como boa a sua palavra, logo veremos o que acontece na prática. Tenho uma pergunta muito concreta para terminar, que tem a ver com os cuidados de saúde primários e com um concurso recentemente aberto pela ARS, em 11 de setembro, para a contratação de 4 profissionais para integrarem profissionais médicos para integrarem as equipas de saúde pública. Com o que é que eu estou preocupada? Eu estou preocupada com o seguinte: uma das queixas que os médicos de medicina geral e familiar que foram deslocalizados para o lar durante o período do surto, uma das queixas que eles fizeram é que, ao fazerem isso, desguarneciam os utentes dos cuidados de saúde primários. Presumo que seja verdade, parece-me evidente que isso aconteça. Sabemos que os cuidados de saúde primários não estão em recuperação com a mesma dinâmica que seria desejável e, portanto, a minha preocupação é, eu vejo aberturas de contratações para a saúde pública, não vejo o mesmo, nem vejo os médicos de saúde pública que já passaram no concurso a serem colocados atempadamente. Portanto, como é que estão os cuidados de saúde primários na área da sua competência? O que é que nos pode dizer se temos garantias? E se para as equipas de saúde pública estas 4 pessoas são suficientes para um concurso que foi aberto, repito, a 11 de setembro. Depois de tudo o que se passou, é a 11 de setembro que é aberto um concurso. São suficientes e quando estarão em funções? Muito obrigada. Outro aspecto relacionado com os médicos. Os médicos foram para lá, mas todos eles tiveram que ter uma ordem de prescrito, não é, da parte da ARS, que para cumprirem o seu tempo lá. Ou seja, eles não foram voluntariamente, como está na nossa pronúncia. Eles foram porque eu e os meus colegas assinámos documentos para que eles se apresentassem ao serviço para cumprir a escala que tinha sido determinada pelo ACES do Alentejo Central. Portanto, eles não foram voluntariamente. Pronto. E, portanto, agora dizem-me assim, mas anteriormente eles foram? Foram. Eles foram até existir uma reunião que se passou na ARS, penso que no dia 30, agora para não estar aqui a baralhar os papéis, mas penso que no dia 30 de junho, em que os médicos, em que é afirmado que eu fui acompanhado, e ouvimos isso, por um batalhão de advogados, para essa reunião com os médicos, levei o meu jurista da ARS, para ele explicar, em termos jurídicos, porque é que eles tinham que apresentar ao trabalho. E, portanto, aquilo que eu fiz foi
levar alguém que me pudesse fundamentar a decisão, e o único papel do jurista naquela reunião era fundamentar essa decisão. Era dizer assim, vocês têm que ir. Até se não formos, então terá que haver um processo disciplinar. E, portanto, aquilo que foi feito foi uma ordem por escrito para se apresentarem e cumprirem a escala em função daquilo que tinha sido determinado pelo ACES do Alentejo Central. E, portanto, eles não foram voluntariamente. A partir daquela data, estou a falar a partir do dia 3 de julho. Porquê? Porque no dia 2 começaram a aparecer os problemas relacionados com as declarações da Ordem dos Médicos e também do sindicato. E, portanto, isso veio fazer com que houvesse dificuldade na continuação, digamos, da prestação de cuidados.